Boa noite, investidores. Quase 2 meses atrás, um pouquinho mais de 2 meses atrás, eu vim aqui e defendi que os grandes bancos, as ações dos grandes bancos estavam baratas. E desde então, desde o dia 3 de setembro até agora, uma carteira teórica com os 4 grandes bancos aí subiu 17%. Então, no vídeo de hoje eu vou falar, aí agora, os grandes bancos subiram, o que fazer com as ações dos grandes bancos, né? E queria aproveitar para falar para vocês que eu estou deixando na descrição do vídeo um link para o relatório que a equipe da Levante preparou sobre esse assunto, tá bom? Para quem não tiver se inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Bora lá. Então, pessoal, e aqui nós da Levante, nós defendemos, né, faz um tempo, publicamente, que nós acreditamos que as ações dos grandes bancos estão baratas, né? A gente tem uma recomendação de compra aberta para Itaúsa, né? Então tem as ações do Banco Itaú lá dentro, e para as ações do Banco do Brasil. E olhando aqui, colocando para vocês um gráfico, subindo aí a carteira dos grandes bancos, então composta com pesos iguais por Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, subiu 17,1% desde dia 3 de setembro, contra 6,5% do Ibovespa, e o Banco BTG Pactual e o Banco Inter tiveram performances aí abaixo do Ibovespa, o BTG subindo 2,1%, enquanto o Banco Inter subindo 0,5%, caindo, 0,5% apenas no período. Tá bom? Quebrando as performances das carteiras dos grandes bancos, a gente viu aí Itaú saltando 18,5% no período, Bradesco 15,72%, Banco do Brasil ficou meio parado, subiu 0,7%, e o Santander saltando impressionantes 31,64%. Né? Então, realmente aí, né, como eu esperava, eu acreditava que elas já vinha defendendo aqui que as ações dos grandes bancos já eram uma oportunidade, realmente se mostraram um bom investimento desde então. E aí? E as ações dos bancos subiram, e agora, né? Vamos recapitular um pouquinho, tá? Falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu esse ano e o que esse setor está vivendo, por que as ações estavam caindo até aquele momento, né? E o que mudou daqui para frente, né? Então, quando a gente estava olhando aqui nas ações dos grandes bancos no ano, subiram a vocês o mesmo gráfico anterior, só que agora, desde o início do ano, tá? Então a gente vê aqui a carteira ainda sofrendo uma queda de 23,4% contra uma queda de 9,6% do Ibovespa, sendo que o BTG Pactual e o Banco Inter estavam subindo, tá? Estão subindo aí na comparação anual. Então o que nós estamos vendo aqui é que os grandes bancos estão recuperando a performance que eles tinham ficado para trás. Eles tinham ficado para trás desse início do ano e acabaram agora, depois, eu acho que acredito que aí mais recentemente, aí, após a vitória do Biden, com a volta do fluxo do estrangeiro aqui para a Bolsa Brasileira, voltaram a se valorizar. Porque, como eu já tinha dito naquele vídeo no dia 3 de setembro, as ações deles estavam muito baratas, negociando a múltiplos muito baixos. Né? Então, por que elas estavam com esses múltiplos muito baixos? Então, eu tenho alguns fatores aqui. Um deles, que eu já tinha comentado anteriormente, é o aumento da concorrência. Então, a gente vê aqui o aumento da concorrência do setor, né, com bastante fintech entrando nesse setor. E um exemplo claro disso são as agências físicas desses grandes bancos. Né? Então, também vou mostrar isso num gráfico para vocês. É um gráfico que eu já havia mostrado anteriormente, hoje eu estou trazendo ele atualizado para vocês aqui, mostrando que os bancos grandes, as agências físicas deles, né, que antes eram um sinônimo de competitividade, né? Então quanto mais agência física você tivesse, você tinha uma rede de distribuição maior, você tinha uma maneira melhor de atender os seus clientes. Hoje eles são vistos como custo fixo. Né? Então você vê aí esse gráfico, mostra claramente a redução que eles vêm fazendo no seu número de agências físicas. Acredito que as agências físicas vão acabar? Não. Em muitos lugares do país, a agência física ainda é um ponto importante de distribuição. As pessoas gostam de contato humano, tá? Elas gostam de olho no olho. Então, não acredito que vai ser algo que vai acabar por completo. Vai sim diminuir, porque são uma estrutura que tem um custo alto para esses bancos, mas não creio que deve acabar por completo. Além do que, no Brasil, você ainda tem muitas regiões que têm pouca penetração do acesso à internet. Né? Então, o Brasil é um país que nem todo mundo tem um celular com acesso à internet. Então, faz sentido ainda ter essas agências. Mas a tendência é que continue diminuindo, né, pessoal? Vamos lá. O segundo ponto aqui que pesou sobre as ações desse ano é o risco político regulatório. Então, a gente teve principalmente 2 riscos aí, que eu já comentei em um pouquinho mais de detalhe no vídeo anterior. Vou deixar para vocês aqui o link do meu vídeo anterior, tá? Então, para quem quiser, acessa lá o vídeo anterior para entender um pouquinho melhor. Então, se falou no Congresso de aumentar a contribuição sobre o lucro líquido dos grandes bancos, algo que já foi feito na reforma da Previdência. Então, a alíquota ali, né, a CSL, contribuição sobre o lucro social, sobre o lucro líquido, já tinha sido aumentada de 15% para 20%. Se falou em aumentar ainda mais essa alíquota. Além disso, se falou em colocar um teto, em fixar um teto para algumas linhas de crédito desses bancos. Tá? Essas 2 pautas não foram para frente, porém, elas assombraram aí, de certa maneira, os investidores. Esse ano sempre foi uma possibilidade com um governo
em uma situação fiscal complicada, né? Situação fiscal, para quem não sabe, o governo, pense no governo como uma empresa, então o governo, as receitas dele vêm dos nossos impostos, pagos, os impostos que nós contribuintes pagamos, que as empresas pagam, né? E ele tem as suas despesas todas, os investimentos que ele faz, todos os seus custos, ele paga a dívida. Então, o governo brasileiro, né, lá quando a gente fala que tem um déficit fiscal, quer dizer que os seus custos são maiores do que as suas receitas. E o governo brasileiro ele vem operando dessa maneira faz um tempo. E ele precisa financiar isso, né? Então ele vai financiando isso, aumentando o seu endividamento para cobrir o buraco. Muito parecido com uma empresa, né? Então, a gente vê o governo brasileiro esse ano teve um gasto bastante grande aí na faixa de 800 bilhões de reais com a pandemia para arcar, né, fazer auxílio emergencial, entre outros custos aí para sanar essa situação emergencial. Isso piorou muito a situação das contas públicas, né? Então, os investidores ficaram muito, vamos dizer assim, né, temerosos, né, de que fosse passar alguma medida para aumentar a arrecadação do governo, para que eles conseguissem aí diminuir, de certo modo, o impacto que as contas públicas estavam sofrendo, tá? Então, foi um risco que assombrou aí também as ações durante esse ano. Agora, com a pandemia, mais ou menos aí, vamos amornando, né? Nós estamos agora, na verdade, vivendo o risco de uma segunda onda, né? Então, essa questão aí, né, do aumento sobre os impostos dos bancos não está totalmente de fora, mas parece que é uma questão que saiu um pouco do radar dos investidores, só que ainda é algo que está pairando por aí, né? Vamos lá, pessoal. Então, e a terceiro ponto, talvez o mais importante, que com a pandemia ocorrendo, muitas pessoas ficando desempregadas, perdendo seus empregos, existe o aumento do risco da inadimplência, então das pessoas não pagarem os bancos. E o que a gente viu aqui, que é bacana de demonstrar em um gráfico, foi que as provisões para devedores duvidosos que os bancos grandes fazem aumentaram em 78% em relação ao quarto trimestre de 2019. Então, vocês conseguem ver isso aqui bem claramente nesse gráfico. Eles provisionavam ali os 4 grandes bancos 16,3 bilhões de reais ao final de 2019, terminaram o segundo trimestre de 2020 provisionando 29 bilhões de reais no trimestre. Lembrando que, nesse número de 29 bilhões de reais, todos os bancos aumentaram menos o Santander. Então, o Santander ele não aumentou. Se o Santander tivesse aumentado a sua PDD, o aumento teria sido ainda maior, né? Se a gente vê aqui, é uma alta de quase um pouquinho mais de 12 milhões de reais. Se você pensar dividindo isso aqui por 3 bancos, seria Itaú, Banco do Brasil e Banco Bradesco, a gente teria mais ou menos um aumento médio de 4 bi para cada um, né? A conta não é realmente essa, mas a gente pode falar na média isso. Se a gente jogasse isso para o Santander, a gente está falando aí que a PDD expandida dos 4, na verdade, seria na ordem de 33 se o Santander tivesse aumentado, que não foi o que ocorreu, né? Só um pouquinho aqui, uma análisezinha, só para a gente entender também, né, que esse número ele cresceu tanto, mas mesmo assim poderia ser ainda maior se o Santander tivesse ido junto, né? Vocês vão perguntar por que o Santander não fez isso? O Santander não fez isso porque ele tem um controlador estrangeiro, então ele manda, a sua sede está lá fora do Brasil, o Santander espanhol, ele manda dividendos para a sede no exterior. Se ele aumentar a sua PDD, ele reduz o seu lucro, reduz o quanto ele pode enviar de dividendos para fora, tá? E o que a gente viu desde então é que essa PDD voltou a cair, né? Então, no terceiro trimestre, a gente já viu uma queda aí de 30% na PDD que os grandes bancos provisionaram, né? Então, realmente, eles estão vendo aí um cenário de melhora, já fizeram as provisões que eles precisavam, o que, de certo modo, é animador e também deve ter ajudado a impulsionar as suas ações. Então, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho, né, do que a gente está vendo de valuation, né, que a gente está vendo esses bancos negociarem, né? Então, a gente fez uma conta bastante simples aqui, supondo que o lucro líquido desses bancos voltasse para o patamar de 2018, né? Então, estou subindo para vocês aqui uma tabelinha, tá? Primeiro, a gente colocou aqui um gráfico bacana para vocês na tela aí, mostrando o lucro líquido deles 2018, 2019, a nossa expectativa para 2020 e expectativa daí para 2021, né? E aí a tabelinha que nós voltamos a seguir, onde a gente coloca aí uma estimativa para todos esses bancos grandes aqui e o preço-lucro que a gente vê nessas ações negociando, né? Então, quando a gente está vendo a nossa estimativa de lucro, o Banco Itaú, por exemplo, negociando a 9,9 vezes lucro, né? Então, quando a gente pensa no Banco Itaú negociando a 9,9 vezes lucro, uma média histórica, né, algo razoável, na minha opinião, para ver esse banco negociar, é a 12 vezes lucro, né? Então, bastante. O Itaú ainda, mesmo após ter subido, né, Banco do Brasil, Banco Santander, ainda negociando a múltiplos bastante atrativos, tá? Então, a gente acredita aí, vem no setor como um todo, a gente tem aí uma possibilidade aí na perspectiva de um aumento de uns 26%, né, do setor como um todo para chegar no múltiplo que a gente considera justo. Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, né? Eu estou deixando na descrição desse vídeo o
relatório bastante completo que a equipe da Levante fez sobre os grandes bancos. Lá você encontra as informações de até que preço comprar as ações da Itaúsa e do Banco do Brasil, tá bom? Também vou deixar para vocês um link das séries da Levante, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui na Levante, estou deixando também o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, deixe no comentário abaixo, não deixe de propor aí sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!